o último capítulo, então encerramos a primeira carta de João. Você pode vir na tua Bíblia, pode acompanhar a leitura na tela. Primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado pelos louvores, pelas orações, pela intercessão, pelo tempo passado aqui já. E obrigado agora, porque lemos a Tua palavra e podemos nela meditar. Rogamos que o Teu Santo Espírito, que está em nós como templo vivo, fale ao nosso coração, quebrante o nosso coração, Pai. Nos ensine, nos exorte, nos desafie, e com a poderosa unção nos faça derramar o coração diante de Ti, Senhor. Abençoa-nos então nesse tempo de meditação, que não seja como nós queremos, mas seja como Tu queres. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos que somos vulneráveis, que somos fracos e precisamos do Senhor. Reconhecemos que muitas vezes o nosso discurso ele é tomado, ele é movido pelos nossos preconceitos também. Livra-nos de nós mesmos, então, e fala no nosso coração conforme a Tua vontade. Não são maravilhosas do Teu Espírito Santo a nós e as crianças que estão lá embaixo também, e a toda a igreja que se reúne nesse dia para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta, e já uma pergunta retórica, né? A pergunta retórica é aquela que você faz já sabendo a resposta, né? E eu sei que você já sabe a resposta, porque eu aprendi essa pergunta com João, e a resposta também com João. E a pergunta é: por que você está aqui nessa manhã? Você está aqui porque você tinha um motivo muito sério de oração para colocar no período de intercessão? Você está aqui porque tem uma bênção para compartilhar e para contar? Você está aqui porque a tua mãe puxou a coberta pela manhã e ficou te enchendo as paciências que você tinha que vir para a igreja? Você está aqui porque a tua esposa falou para você que você tem que vir para ser exemplo para os teus filhos e fica pegando no teu pé também?
Não. Não é por isso que você está aqui. Você não está aqui para ouvir o louvor tocando. Você não está aqui depois de muito tempo porque ficou sabendo que o pastor fica mais bonito de barba e você veio para conferir. Não é por nada disso que você está aqui. Você está aqui porque Deus amou você, porque Deus mandou Jesus morrer na cruz em teu lugar e porque por meio da mensagem da cruz você é filho de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Por isso você está aqui. Porque a graça de Deus te conduziu até aqui. Porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E mesmo que você fique sentado no teu canto, emburrado, mesmo que você ache que pode ficar cochilando, ou conversando, olhando no celular, você está aqui. E está aqui porque Deus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, Ele vai falar com você, Ele vai falar ao teu coração. Pode ser, você pode estar olhando no WhatsApp, no Facebook, pode estar conversando com alguém que está do outro lado do mundo, não interessa, o Espírito Santo está aí, ó, e a palavra vai cair dentro do teu coração, e quando você precisar, você vai lembrar, vai falar assim, nossa, eu não lembro de ter lido essa palavra na Bíblia antes. Não, o Espírito Santo está alimentando você enquanto você está aqui. Então você está aqui porque Deus é amor, e esse Deus que é amor, Ele te amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por você lá na cruz, te salvou, e você hoje é filho do Deus Altíssimo, ok? É por isso que você e eu estamos aqui nessa manhã. E a partir desse último capítulo, eu quero fazer uma outra pergunta para iniciar a nossa reflexão, né? Aí. Opa! Como vencer o mundo? E quando a Bíblia fala de mundo, ela está se referindo a todo um esquema de coisas que move a sociedade. Quando ela fala de mundo, ela está se referindo ao nosso planeta especificamente, né? E a como esse planeta ele é administrado, ele é gerido. Lá no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala para nós não nos conformarmos com este século, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo que nós não temos que assumir a forma da sociedade que é corrupta, que é pervertida, que está distante dos ensinamentos da palavra de Deus. O mundo vai nessa direção. Essa sociedade corrompida, perversa, essa sociedade que está distante da palavra de Deus, e lá em Romanos mesmo, Paulo diz que o mundo inteiro jaz no maligno, na tentação de Jesus, que a gente vê lá em Lucas capítulo 4, Satanás ele leva Jesus e para que Jesus contemple todos os reinos da terra, e Satanás diz para Jesus, tudo isso foi dado a mim, e eu te darei se você prostrar e me adorar. Ou seja, por um tempo, Satanás está no controle desse sistema de mundo, está no controle deste mundo, ok? Como vencer este mundo então perverso, esse mundo distante da palavra de Deus? Primeiro, né, já assim em primeira mão, reconhecendo o amor de Deus por mim, que eu sou filho de Deus. Fui alcançado pela graça. E fui alcançado pela graça por quê? Porque eu um dia fui dominado pelo pecado. Eu um dia estava sendo movido por esse sistema mundano, por esse sistema perverso e corrupto que está distante da palavra de Deus. E aí, no momento nostálgico, né? Nostalgia é aquela lembrança que a gente tem com saudade. A nostalgia não é para trazer sofrimento, né? A nostalgia é para olhar para trás e lembrar como foi e sentir vontade de repetir o que aconteceu lá atrás, mas de uma maneira romântica, de uma maneira saudável, né? Então eu quero trazer um momento de nostalgia aqui. Aí, mas na década de 1980, provavelmente 1981, o grupo Elo, ele gravou um CD chamado Calmo, Sereno e Tranquilo. A gente cantava até pouco tempo atrás Calmo, Sereno e Tranquilo, não canta mais porque tiraram da pasta, né? Porque se tivesse na pasta a gente continuaria cantando. E entre as músicas tem também Um Só Rebanho, Um Só Pastor, e lá nesse LP, Long Pray, do Elo, tem uma música que diz assim: conheci o mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz
pudesse ter a verdade para eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador, quero dar-lhe o meu louvor. Eu só nele posso crer. Olha que letra fantástica. Quem lembra dessa música? É claro, a Luísa, a Marta, uma galerinha assim, mais experiente, né? Olha o refrão dessa música. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Simples, objetivo e profundo. Uma sabedoria incrível que Deus deu a quem escreveu. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Repita isso aí para o teu irmão. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim. E as meninas? Foi assim que me salvou. Muito simples. Saudade de tempos assim que, quando a gente lembra, fortalecem o nosso coração, reforçam a nossa fé e nos fazem lembrar realmente diante de quem nós estamos. Então, para vencer esse mundo, reconhecer quem eu sou, reconhecer que sou um pecador que outrora era perverso, outrora estava distante de Deus, outrora, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, por causa do seu grande amor, com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Antes eu estava perdido, antes eu estava condenado ao inferno, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e lá na cruz ele derramou por mim um sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Para vencer o mundo é ter essa consciência de quem sou e diante de quem estou. Fui alvo da graça e do amor de Deus, e Deus que me amou não me abandona e não me deixa jamais, e é Ele, por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo, que me conduzirá nessa caminhada, nesse mundo distante de Deus. Poderia terminar por aqui, está dada a mensagem, mas eu quero só trazer outras meditações e reflexões nesse texto para você. Ok, nós venceremos o mundo por meio da fé. E aí eu quero lembrar a maneira como eu terminei a minha meditação 15 dias atrás, né? Nossa fé coloca o mundo de joelhos e nos mantém de pé. Eugene Peterson, quando ele reescreve a Bíblia lá na mensagem, ele coloca exatamente dessa maneira. É a nossa fé que coloca ao mundo de joelhos e nos mantém de pé. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Diz a Bíblia no Salmo 37, versos 23 e 24. Pela fé, o Senhor me mantém de pé. E mesmo quando eu caio, se eu cair diante das situações que me envolvem nessa sociedade, nesse mundo perverso, eu não ficarei prostrado, porque Ele me levantará, Ele me segurará em suas mãos. Não é pela mão, mas é em suas mãos. Ele me carregará, Ele me acolherá. É assim que eu vencerei o mundo, ok? Por meio da fé. Agora, uma coisa importante que eu quero relembrar, é a minha fé que coloca o mundo de joelhos. Não é o mundo que tem que me deixar prostrado. E lembrando o que já falamos,
Muitas situações, às vezes, nos deixam prostrados. Às vezes eu olho para a sociedade religiosa que nós vivemos, e eu percebo muita gente prostrada. O Benihim, o Emerson lembrou na semana passada, o Benihim, ele declarou, e eu fui investigar, de fato, é verdade, o Emerson não inventou, né? O Benihim declarou que durante aí 30, 40 anos da sua vida, ele ficou prostrado diante de uma falsa teologia da prosperidade, que afasta as pessoas da essência da palavra de Deus. E quanta gente não se prostrou e não continua prostrada diante dessas teologias que são distantes da palavra. Benihim, Kenneth Hagin e T.L. Osborne são os pais dessa teologia da prosperidade, os pais de todas as heresias que a gente percebe no mundo evangélico, especialmente no mundo neopentecostal que nós vivemos. Os principais líderes evangélicos do Brasil, e a gente pode citar aqui sem nenhum problema, porque eles estão na mídia o tempo todo: Estevão Hernandes, o R.R. Soares e o Edir Macedo, e também o chapelão lá da Mundial. Esses caras, eles têm como pai Benihim, Kenneth Hagin e T.L. Osborne, e outros americanos, tipo Morris Cerullo, que vem para cá, mas vem como agentes dessa teologia da prosperidade que se distancia da palavra de Deus. Ou seja, tem muita gente dentro das igrejas que estão cantando, que professam a sua fé, mas na verdade estão prostrados diante de falsas mensagens, de teologia que está distante da essência da palavra de Deus. E muitas vezes a gente percebe que nós ficamos prostrados diante da maneira como os nossos filhos estão vivendo, diante do pecado, muitas vezes, dos nossos filhos. Estamos prostrados diante da corrupção da sociedade, ficamos prostrados por causa do desemprego, ficamos prostrados por causa da incidência de câncer que tem aumentado e novas enfermidades que têm aparecido. Estamos prostrados diante desse liberalismo, não só teológico, mas político e social, que partido de esquerda tem imposto, mas muitas vezes ficamos prostrados também diante dessa falsa ideia de direita que está surgindo na política do nosso país. Nós ficamos prostrados durante um tempo, e o ano passado eu vi muita gente prostrada diante de um tal Messias, que queria ser presidente do país, porque tem Messias no nome. Talvez muita gente achou que fosse uma espécie de Cristo e de Jesus para salvar. Olha quanta coisa nessa sociedade que tem nos deixado prostrado. E se eu me prostro diante das circunstâncias que me cercam, diante de desejos que eu não consigo realizar, diante de orações respondidas, se eu me prostro diante de situações que me trazem sofrimento, isso significa então que eu não tenho fé. Porque é a minha fé que tem que deixar o mundo prostrado. Se eu estou prostrado diante das circunstâncias desse mundo, onde está a minha fé? Qual é o valor da minha fé? E é por meio da fé que eu vou vencer a sociedade. A sociedade não pode vencer a minha fé, porque se eu cair e a fé estiver no coração, Deus não me deixará prostrado. Ele me colocará de pé. Por meio da fé, nós ficaremos firmes no Senhor. E a verdadeira fé também não é motivo de piadas ou de chacotas, né? A nossa fé que coloca o mundo de joelhos não pode ser motivo de brincadeira, de piada e de chacota. Eu vejo muita gente rindo, muita gente fazendo piadinha com mensagens bíblicas. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Se as pessoas estão rindo do meu testemunho, se o meu testemunho está sendo motivo de piada para as pessoas, então eu preciso rever o meu testemunho. Porque o meu testemunho, ele é consequência da minha fé que coloca o mundo de joelhos. O mundo tem que se prostrar e não rir, e não fazer piada, e não fazer brincadeira, porque eu dou dízimo, ou porque eu canto um louvor, ou porque eu oro para alguém que está enfermo. O mundo não pode fazer piada. Se você tem algum dom espiritual, se você fala em línguas, o mundo não pode fazer piadas. Porque se as pessoas estão
fazendo piada, fazendo brincadeira com as coisas que dizem respeito à tua religiosidade, a culpa não é delas. A culpa talvez seja nossa, porque a nossa fé não está colocando as pessoas de joelhos, não está colocando o mundo prostrado. A nossa fé, se é motivo de piadas, então ela não é a fé que nós percebemos na palavra de Deus. A nossa fé também não é movida pelo preconceito. Essa fé que vence o mundo não é movida pelo preconceito. Como assim não é movida pelo preconceito? Deixa eu dar um exemplo aqui que está muito próximo da gente. Muito mais próximo do que a gente imagina. Nós temos muitos jovens e adolescentes, e também já pessoas mais velhas, homens e mulheres mais velhos, que estão aí enfrentando conflitos na sua sexualidade. Muita gente mesmo, sendo convidada, ou muita gente sendo convencida da homossexualidade. E aí, novas modalidades, novas nomenclaturas estão surgindo para determinar o comportamento sexual das pessoas. Hoje nós temos pansexuais, nós temos aí não binários, são nomes que a gente encontra aí que definem o comportamento da sexualidade humana, ok? E a gente sabe que essas coisas, esse comportamento não condiz com a palavra de Deus. E aí me preocupa quando nós vamos tratar dessas coisas. Eu fui participar de um debate outro dia do Presbitério Unido só com jovens. E o tema do debate era homofobia. Eu estava como psicólogo e tinha um outro pastor que era militar e o pastor da igreja e a galera lá fazendo pergunta para a gente. E uma das coisas que eu falei logo no início, que era para provocar mesmo, eu disse assim: eu fico muito contente que vocês tenham colocado o tema homofobia para nós tratarmos aqui nessa noite. Eu falei, sabe por quê? Porque muitas vezes eu já vi debates, eu já vi fóruns para tratar da homofobia, e quando a gente chega lá, ao invés de falar de homofobia, a gente fica falando de homossexualidade o tempo todo. Não é para falar do homossexual, é para falar do homofóbico. E homofobia é sofrimento tanto quanto a homossexualidade. A homofobia não diz respeito ao homossexual, diz respeito ao próprio homofóbico. É um sofrimento interno que ele tem, porque funciona mais ou menos assim. Existe o medo. O medo, ele é movido por aquilo que está do lado de fora. Então eu sinto medo de circunstâncias que possam trazer algum perigo para mim. Então, assim, se meu pai tivesse morrido atacado por um raio, eu teria medo de trovão, porque é o meu pai. Então não foi eu que fui atacado, mas alguém que eu amo morreu por causa disso. Então o medo, ele está do lado de fora, ele é movido por circunstâncias externas. Se esse medo não é tratado, com o tempo ele pode se cronificar, se tornar algo crônico, e ele vem para o lado de dentro. Então o medo é de dentro para fora. Quando ele fica aqui dentro, ele se transforma em fobia. E aí a fobia é de fora para dentro. A fobia é algo que está dentro de mim e me move para o lado de fora. Nesse sentido, homofobia é um medo que o homofóbico tem, mas que não vem de fora, vem de dentro. E vem de dentro muitas vezes não necessariamente por causa da sexualidade do outro, às vezes por causa da sua própria sexualidade que ele projeta no outro, né? Agora, qual é o problema que me preocupa? Nós, quando vamos tratar de situações assim, que nós categorizamos como pecados gravíssimos, né? Aí alguém disse isso no debate, falou assim: mas a homofobia é algo que depõe contra aquilo que é de Deus, é uma abominação ao Senhor. Eu falei, pois é, a mentira é o único pecado que eu vejo na Bíblia que tem um pai, que é o diabo. Isso também é uma abominação ao Senhor. Por que nós tratamos as pessoas como pecadores iguais a nós, que precisam ser acolhidas e abraçadas, que precisam ser cuidadas? Setembro agora a gente está tratando do suicídio, da depressão. Agora, graças a Deus, estão vendo a depressão como algo muito sério. Mas
estão vendo a depressão como algo sério, sabe por quê? Porque a depressão começou a dar prejuízo para o sistema capitalista. Essa é a verdade. Porque lá atrás, quando alguns eram depressivos, era legal para o sistema capitalista. Porque compra-se remédio, procura um psicólogo, um psiquiatra, gasta-se dinheiro e movimenta o mercado farmacêutico, que dá grana. Coloca alguns na caixa para receberem pelo sistema da Previdência. Só que quando isso começa a crescer, aí se transforma em prejuízo. Aí já começa a dar prejuízo para o sistema. Então a gente precisa tratar. Porque o sistema não pode ter prejuízo. Não é porque estejam preocupados com os suicidas e com os deprimidos. Não é por causa disso. É por causa do dinheiro que move esse mundo pervertido do qual nós queremos ficar livres. E aí, quando nós vamos tratar de situações assim, pensando na homossexualidade, como que isso é tratado? O que eu vejo é muita gente com a Bíblia na mão, falando da palavra, falando do pecado, mas movidos pelo próprio preconceito. É a Bíblia sendo apenas um instrumento para que o preconceito se manifeste. E aí a resposta que vem do outro lado está sendo da mesma maneira. A Bíblia na mão e um combate ao preconceito. Isso não levará a nada. A nada. O que eu entendo que a igreja está na hora. A igreja errou lá atrás, quando ela deixou de ser igreja, séculos atrás. Quando ela deixou de evangelizar. Quando ela deixou de amar e de apresentar o Salvador para a sociedade. Quando ela teve a oportunidade de estar envolvida com o império, ela quis dominar o próprio império, ela quis enriquecer com a política. Ela não colocou-se como instrumento para que o mundo se prostrasse diante do Evangelho e da fé, mas ela ficou prostrada diante do poder, diante do dinheiro, diante da dominação. A igreja errou lá atrás. Hoje a igreja tem que respeitar, orar e acolher. Porque o pecador que está sofrendo, ele precisa de acolhimento. Vai doer, se já não estiver doendo. E ele precisa ser abraçado e acolhido e experimentar o amor de Deus. E esse amor transformará o coração do pecador. Não será uma mensagem movida pelo preconceito. Porque na fé não há preconceito. A fé não pode ser movida pelo preconceito. A fé não julga nem condena o próximo. A fé não oprime nem reprime os nossos filhos ou a nós mesmos. A fé, ela não cuida do pecador a partir do seu pecado. A fé não trata o pecador dizendo para ele: você tem que abandonar o pecado, você tem que ficar livre desses desejos. Isso é repressão, isso é opressão. A fé não trata do pecador a partir do seu pecado. A fé trata do pecador a partir do amor de Deus. É isso, é o amor. É o amor do Pai que vai fazer com que o Evangelho, a mensagem da cruz, alcance o coração do pecador. Não é a imposição da igreja. Não é a condenação. Não é o julgamento. Não é a opressão, tampouco a repressão. A verdadeira fé ajunta, divide, separa, levanta e restaura. A verdadeira fé molha, embaça, enxuga e abre os olhos do pecador. É por essa fé que nós venceremos. A fé verdadeira nos faz amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse númerozinho que você está percebendo é sempre o versículo lá do capítulo 5 da primeira carta de João. A fé verdadeira nos faz amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Você vai ver que João, na primeira carta de João, nós percebemos que estamos aqui porque somos amados por Deus. E você vai ver que todas as referências aqui apontam para João, o apóstolo do amor. Aquele que reclinou a cabeça nos ombros do Senhor Jesus. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João diz, logo nos primeiros versículos que lemos,
que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Nós fomos num encontro do nosso presbitério alguns anos atrás, numa chácara. Aí veio um pregador que ele ficou pregando o tempo todo dizendo assim: servir a Deus não é mole, não é fácil. Ficou dizendo isso o tempo todo. Eu falei: mas como assim? João disse que os mandamentos do Senhor não são pesados. Servir a Deus é difícil? Não é. O que é difícil? Difícil é viver movido pelo preconceito. Difícil é viver movido pelos valores da sociedade. Difícil é viver uma fantasia de religiosidade. Uma fantasia de ser crente. Isso é difícil. Isso torna difícil a caminhada, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, e os mandamentos do Senhor são simples: é amar a Deus e amar o nosso próximo. Porque eu fui amado por Ele, então eu poderei amá-lo, e poderei amar o meu próximo. Então, se o meu próximo estiver no pecado, daqui a pouco a gente verá mais alguma coisa sobre isso, não é pelo preconceito, não é pelo julgamento, é tão somente pelo amor. É tão somente pelo amor movido pela graça de Deus. E aí, uma das coisas que eu disse lá no debate e uma coisa que me chamou muita atenção, foi quando uma das pessoas estava na mesa e disse assim: a gente sabe dos pecados, como é que a gente vai acolher o pecador? E ele disse assim: se entrar uma moça na igreja com uma sainha curtinha e toda maquiada, nós já sabemos qual é a profissão dela. Aí me deu vontade de perguntar para a pessoa assim: psicóloga? Enfermeira? Qual é a profissão dela? Porque entrou com uma saia curta e está bem maquiada e com uma bolsa, é prostituta? Olha os rótulos que a sociedade tem. Haverá um dia em que entrará alguém na igreja, seja alguém que talvez de fato seja uma prostituta ou um homossexual, e eu vou complementar e dizer assim: como é o teu nome, meu querido? Ele dirá: meu nome é Marco Antônio. Eu vou dizer: nossa, cara, eu também sou Marco Antônio. Aí, Xará, dá um abraço aqui, vem cá, vamos cultuar junto comigo. E sentar. É assim. É simples. A mensagem, o mandamento não é pesado. É ser instrumento de Deus para amar o meu próximo. Independente da sua orientação sexual, independente do que ele faça, de quem ele seja, é amar o próximo. E se o pecado dele me incomoda muito, talvez é porque o pecado dele seja um incômodo que diz respeito a mim mesmo, e não a ele. E aí, quando doer, eu serei instrumento de Deus para dizer assim para ele: vem cá, vamos orar. Está doendo? Deus vai curar a tua dor. Tem alguma coisa errada? Deus é que vai consertar. Vamos orar. E abraçados nós oraremos. Eu por ele e ele por mim. É assim, essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé nos faz amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Nos faz perceber que somos filhos de Deus. Olha aí, João dizendo de novo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Quem crê em Jesus. E quem crê em Jesus? Aquele que foi alcançado pela graça. E quem foi alcançado pela graça? Aquele que foi escolhido. É simples assim. E olha, tem muita gente sofrendo em conflito, em crise por causa da sua vida, por causa dos seus desejos, que chega para a gente e diz assim: eu estou sofrendo, eu estou sendo dominado pelos meus desejos, mas eu sei que eu amo a Cristo, eu sei que Deus me amou, eu sei que Jesus deu a sua vida por mim. O que eu vou dizer? O que eu posso dizer? É a graça que alcança e que transforma. A fé verdadeira que nos faz amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, nos faz perceber que somos filhos de Deus, também nos faz testemunhas vivas da vida eterna. Eu e você somos testemunhas por meio do nosso viver, por meio do nosso comportamento. Se o comportamento do outro vai na contramão da mensagem do Evangelho, o meu comportamento não pode. O meu comportamento
vai depor que sou de Deus, vai dizer que sou filho de Deus. E aí esse comportamento será uma testemunha viva para aqueles que estão andando na contramão da mensagem do Evangelho. A fé verdadeira nos dá a certeza e a esperança de que Ele nos ouve e nos dá o que pedimos, mesmo que precise mudar a nossa vontade. Olha João dizendo aí, de novo: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Perigoso isso, né? Esse versículo. Então eu vou pedir o que eu quiser, e Deus vai fazer. Olha aí: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como é na prática que a gente faz a leitura desse versículo? Como é? Quem arrisca aí? Qual é uma leitura humana desse versículo? Deus vai fazer minha vontade. Oi? Deus vai fazer minha vontade, o que eu quiser. Então, eu acho que uma leitura humana desse versículo é assim: se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, aí eu vou buscar o Senhor. Se o Senhor fizer o que eu quero, então eu vou saber que o Senhor é Deus, aí eu vou ler a Tua Palavra, aí eu vou me prostrar diante da Tua Palavra, e aí nós vamos caminhar juntos. Não é essa leitura que às vezes a gente faz? É sempre daqui para lá. O que Deus está dizendo é de lá para cá. Ele permanecendo em mim por causa da sua graça. Eu vou pedir o que eu quiser e será feito, considerando que se a minha vontade não estiver de acordo com a sua vontade, Ele vai mudar a minha vontade. Porque o apóstolo Paulo diz que é Ele que efetuou em mim tanto o querer quanto o realizar. Então Ele muda a minha vontade se for necessário, para que a minha vontade se alinhe ao seu propósito, à sua vontade para a minha vida. É nesse sentido, o que é que você está querendo? O que é que nós desejamos? O que é que a gente está colocando diante de Deus? Descansa e espera. E espera. O tempo de Deus nunca é demorado. O tempo de Deus, Ele é perfeito. A verdadeira fé que nos dá essa certeza e a esperança de que Ele nos ouve, também nos torna sensíveis ao nosso próximo, como a gente já refletiu agora há pouco. A fé verdadeira nos coloca no caminho da santidade, nos mantendo no mundo, porém livres do domínio do maligno. Olha o que João está dizendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Primeira parte. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. E aí o que eu faço com essa primeira parte do versículo sempre que eu leio? Eu penso em você, né? Eu penso sempre no outro. Nossa, está vendo? Ó, olha aí. Está dizendo que quem é nascido de Deus não vive no pecado. Mas o Felipe, todo sábado lá na quadra, ele fica nervoso, dá pontapé em todo mundo. Fica, não é verdade, viu? É só uma suposição. Ele é muito bonzinho. Ele até leva a palavra para o pessoal lá. Mas percebe que essa primeira parte do versículo, às vezes, se eu estou aí prostrado diante da sociedade do mundo, ela sempre aponta para o outro. Parece que é o outro que está vivendo no pecado. Não, ele está falando para quem? Ele está falando para mim. Então, eu nasci de Deus porque a graça me alcançou. Eu não viverei na prática do pecado. O pecado, como o Filipe sempre lembra, é um acidente. E aí um acidente é assim, ou eu tropeço e caio. Um acidente sempre vai me machucar. Ou vai dar um arranhãozinho, vai doer. Aí quando dói, o que eu faço? Eu tenho que colocar remédio. Se o pecado é um acidente, então vai doer, vai arranhar, vai machucar. Eu vou ter que tratar. Eu vou ter que colocar o remédio. E o remédio para o pecado é a cruz de Cristo. É a prostração. É o arrependimento que só vem por meio da consciência do pecado. Então, se você é salvo pela graça, você não viverá no pecado. E sabe por quê? Porque você nasceu de Deus, e aquele que nasceu de Deus, o próprio Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É isso. Ele nos livra do domínio do mal, do maligno. O Edir Macedo escreveu um livro 20 anos atrás, 30 anos atrás, chamado Porcos na Sala. Sabe o que ele queria dizer nesse livro? Que o crente pode ficar possesso por espíritos malignos.
não é verdade. Olha o que João está dizendo aqui. Quem é nascido de Deus não pode ser tocado pelo maligno. Não há possessão demoníaca na vida daqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. Não há. Se acontecer, tem alguma coisa errada. Se acontecer, é porque não foi lavado. É porque não foi salvo. O maligno não pode ter poder, não tem poder diante daquele que foi alcançado pela graça. E João, ainda lá no capítulo 10 do seu Evangelho, quando Jesus fala da sua relação da igreja como ovelhas, ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você é de Deus, se você ficou prostrado diante da cruz de Cristo, e se a fé que você tem é a fé que coloca o mundo de joelhos, o maligno não pode tocar você. Ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para te desestruturar, ele vai fazer de tudo para te estressar, para levar você a pecar contra Deus, mas ele não pode te tocar, porque o Espírito Santo agora está em você. Essa fé é verdadeira, então, que nos coloca no caminho da santidade, livre da prática do pecado e livres do domínio do maligno, ela também nos faz caminhar com a verdade. E o que é a verdade? Pilatos pergunta isso para Jesus: o que é a verdade? É uma das perguntas que move a filosofia. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, não apenas a verdade, é a verdade que liberta. Ele é o caminho que eu posso seguir. Ele é o que dá vida, porque ele é a própria vida. E olha que coisa legal, Jesus está dizendo assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma pessoa bateu na minha casa uma vez e ela veio insistir comigo que Jesus não é o próprio Deus, que Jesus não é o Deus encarnado. Jesus é uma espécie de Deus, é filho como nós somos. Eu falei: você tem certeza disso? A pessoa disse: eu tenho. Eu falei: não é isso que está escrito na tua Bíblia, porque a Bíblia deles foi alterada. Ela falou: é sim. Eu falei: não é. Ela falou: eu falei: abre a tua Bíblia em João 14:6. Ela leu. Eu falei: o que diz em João 14:6? Ela disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu disse: não é isso, leia. Aí ela foi ficando irritada, falou: você quer saber mais que eu que estou com a minha Bíblia na mão? Eu falei: sei, leia. E ela leu. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu falei: você prestou atenção? E Jesus não está dizendo ninguém vai, ele está dizendo ninguém vem. Ninguém vem ao Pai, eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é o caminho, ele é o próprio Deus, ele é quem dá a vida, ele morreu para dar a vida por mim, e ele é a verdade. E ele mesmo diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta, sabe? É disso que eu preciso, que você precisa, é disso que os nossos filhos precisam, é disso que os homossexuais, é disso que os religiosos, os crentes, os bandidos, os políticos, é disso que os corintianos, os palmeirenses, os são paulinos, é disso que a raça humana precisa. Conhecer a verdade que é Jesus, e essa verdade é que liberta. Não são as categorias de pessoas, as pessoas desse mundo mau que nós conhecemos, elas precisam conhecer a verdade que é Jesus. E agora que eu conheço essa verdade, a luz me alcançou, a verdade está em mim e eu vivo para a glória de Deus. A fé verdadeira nos livra dos vícios e nos torna a nossa própria idolatria desnecessária. Ele termina dizendo que a gente tem que fugir da idolatria. Por que eu digo idolatria desnecessária? Sabe por quê? Porque a idolatria na vida daquele que é religioso, daquele que não tem a Jesus como Senhor e Salvador, a idolatria às vezes é necessária na vida de algumas pessoas. E uma pergunta que a gente faz é: quais são os nossos ídolos? Quais são? Não é necessariamente os ídolos que você encontra no pedestal, numa igreja católica romana. Quais são os nossos ídolos? A nossa idolatria aponta para onde? E muitas vezes ela é necessária.
Às vezes eu preciso ter um mártir, às vezes eu preciso ter um guru, às vezes eu preciso ter um pastor, às vezes eu preciso de uma esposa, a esposa precisa de um marido, às vezes eu preciso de alguém em quem eu possa me apoiar para me conduzir. Às vezes a minha idolatria aponta para um outro semelhante a mim, que é tão pecador quanto eu. E às vezes isso é necessário, mas é necessário até que eu conheça a Jesus, até que eu conheça a verdade. Jesus torna a idolatria desnecessária. Alguns têm como ídolos artistas, pessoas, gente, líderes religiosos. Tem gente que sai daqui de madrugada e pega trem lotado e vai lá no aeroporto da fé para beijar os pés de alguém que está sentado no trono achando que será curado. Isso é idolatria. Essa é uma idolatria necessária, sabe por quê? Porque ela sabe que precisa de salvação, sabe que precisa de cura, mas ainda não conhece Jesus. E alguém disse para ela que é instrumento de Deus para dar essa cura. Então é o seu próprio ídolo. Outros têm como ídolo objetos: carro, bicicleta, bola, chuteira, videogame, televisão, celular. Ok? Quais são os nossos ídolos? Jesus torna desnecessária qualquer tipo de idolatria na vida da gente. E aí eu quero encerrar um dos versos de 6 a 8 aí da primeira carta de João, capítulo 5, quando ele fala dos três, ele fala da Trindade. Isso prova que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa de fato. Os três são um e são unânimes num só propósito. Você pode usar esse texto para conversar com aqueles que não acreditam na Trindade como uma única pessoa. E a partir desses versículos eu concluo dizendo que tudo que precisamos para viver bem e vencer o mundo nós encontramos na Trindade. Somos purificados, lavados e redimidos pelo sangue, ungidos e santificados pelo Espírito e alimentados pela palavra que é o próprio Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo é tudo que nós precisamos para vencer esse mundo perverso e para viver um caminho de santidade com segurança, entendendo que os mandamentos não são pesados, porque o amor está nos três, que são unânimes num só propósito. Um é água para me lavar, para me santificar, o outro é o sangue para me purificar, e o outro é a palavra para me alimentar. Sendo conduzido pela Trindade, estarei salvo e livre das amarras e do domínio desse mundo perverso que é guiado pelo maligno. O que você está procurando para vencer a angústia e o sofrimento da sua alma? O que você está procurando para vencer as dores que te cercam? O medo, a ansiedade, a depressão, nesse mês da depressão. O que é que você está procurando? O remédio para a dor em seu peito não pode ser dado por quem causou a dor. Eu fico pensando, de onde vem o antídoto para a picada da cobra? Da própria cobra. Aí tem gente que parece que acredita que o remédio para a dor que o mundo causa virá do próprio mundo. Não. O remédio para a dor aqui no meu peito não pode ser dado por quem causou essa dor, mas por quem derramou o seu próprio sangue por mim e por você, que é Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai amado, nós louvamos o teu maravilhoso nome, mais uma vez porque nós estamos aqui e porque nós recebemos a tua palavra, Senhor. E o teu evangelho, ele é o poder do Senhor, o poder que pode arrebentar o nosso coração, o poder que pode renovar a nossa alma, o poder que nos apresenta a mensagem da cruz, que nos transforma de pecadores perversos e perdidos em pecadores agora salvos, abençoados, em filhos de Deus, por meio da mensagem da cruz de Cristo. Ó Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, sabe dos nossos motivos. Nos abençoe, Senhor. Muda o que precisa ser mudado em cada um de nós, para que a nossa vida seja um louvor ao Senhor, para que a nossa vida glorifique ao Senhor, Pai, para que os teus mandamentos não sejam pesados para o nosso coração e para o nosso viver, mas que os teus mandamentos sejam verdade na nossa prática de vida, que a nossa vida seja uma vida que aponte para o Senhor, que nos amou, que o nosso viver seja para amar ao Senhor
e aponte também para o nosso próximo, que seja para amar o nosso próximo, como o Senhor tem nos amado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar de nós mesmos. Ajuda-nos a viver prostrados diante da cruz, Pai. Obrigado porque estamos aqui. Se estamos aqui foi porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, porque a fé que o Senhor nos dá é a fé que põe o mundo de joelhos. Aqueles que estão prostrados diante do mundo, Senhor, levanta-os com a tua poderosa mão. Move no coração a fé que só pode vir do Senhor. A fé que o Senhor mesmo pode fazer acontecer no coração de cada um de nós. Então, Pai, perdoa os nossos pecados. E muito obrigado por tua maravilhosa graça. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor deu ao coração de João e que João colocou na palavra do Senhor como inspiração divina para o nosso alimento, para o nosso desafio, para o nosso sustento. Que essa mensagem fique no coração da gente, Senhor. Que essa mensagem seja instrumento do Senhor para conduzir a nossa caminhada de vida rumo ao céu. E que nessa caminhada a luz de Cristo brilhe através do nosso viver para a tua glória e para que vidas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho como nós fomos e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados, sejam percebidos na vida de cada um de nós que aqui estamos hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Fique em pé. Aí diga para o teu irmão, mais